Meus irmãos, para a meditação desta noite, convido-os a abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, neste momento, mas nós faremos várias leituras ao longo de Eclesiastes, ao longo dos 12 capítulos. Então, inicialmente agora, Eclesiastes, capítulo 1, do verso 1 ao 3, mas deixe marcado porque nós vamos voltar em várias partes deste livro. Eclesiastes, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra de Deus: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, que possamos, ó Senhor Deus, pela ação do Teu Santo Espírito, compreendê-la e trazê-la para as nossas vidas, ó Pai, para sermos transformados por ela. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém. Meus irmãos, temos um desafio nesta noite de tentar responder a pergunta que o pregador, como ele próprio se anuncia, não falando o seu nome, mas filho de Davi, rei de Jerusalém, portanto Salomão, ele faz a cada um de nós, ele faz ao leitor da carta do livro de Eclesiastes. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Em outras palavras, para que vivemos? É uma reflexão filosófica que ele faz sobre a vida, ou uma reflexão cosmológica. De qualquer lógica que a gente possa pensar, a essência aqui é provocar cada um de nós a refletir sobre a vida. A essência, aquilo que nos move, aquilo que nos faz fazer. E é por isso que eu quero conversar com os irmãos sobre a vida. Quero fazer com os irmãos uma reflexão sobre a vida ao longo de Eclesiastes, porque é isso que ele se propõe quando ele escreve esses 12 capítulos. O pregador, o sábio, Salomão, além de provérbios, dos conselhos, ele vai então escrever Eclesiastes para expressar a sua reflexão de forma sábia sobre a vida. Então ele fala: bom, se Deus me deu graça e sabedoria, e Deus me anuncia como o maior sábio dos que vieram antes de mim, e que para frente de mim não haverá outro, então agora eu quero contribuir com a humanidade fazendo uma reflexão sobre a vida. E ele começa provocando: de que proveito tem sido a sua vida? Por que você se desgasta no que você se desgasta? Por que você se esmera no que você se esmera? Por que você faz o que você faz? Seja com dedicação ou de forma relapsa, seja com o coração ou por obrigação. Por que você faz? Por que você existe e vive a vida que você vive? Essa é a provocação que ele faz. E perceba que então nós vamos ter algumas temáticas sendo abordadas. Se nós olhamos já no capítulo 1, verso 7 e verso 8, ele vai falar sobre o processo de aprendizagem. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Aprender, olhar para o que está diante dos nossos olhos e compreender, tentar explicar. Ele fala: olha, a água corre e não para de correr a água. Ela vai para o mar e aí depois volta por meio da chuva e corre para o mar de novo.
Ou seja, existe um ciclo natural das coisas criadas por Deus e tudo vai acontecer. E por que a gente se desgasta? Qual o sentido de aprender? Qual o sentido de entender as coisas? É canseira. Ninguém pode explicar tudo de forma tão complexa a entender tudo e aprender sobre tudo. Canseira. Diz o verso 8: os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. A gente ouve, fala, a gente estuda e o rio passa e volta a passar. Qual o sentido de aprender? Verso 17 e 18: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na minha sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. A conclusão lógica que Salomão fala é: quanto mais a gente sabe, mais a gente sofre, porque mais a gente compreende aquilo que está acontecendo, e isso só traz dor e sofrimento, não é alegria. Então você fala: por que a gente estuda então? Por que a gente aprende? Por que a gente quer ser sábio? Por que então a recomendação de sabedoria, de ser sábio, sendo que o próprio Salomão fala: é cansativo ser sábio. Você sabe de tudo, mas o que você de fato consegue fazer com tudo que você sabe? Saber, ou melhor, sabedoria não como reflexo de acúmulo de conhecimento, de inteligência, mas sabedoria como um saber viver, o olhar para as circunstâncias e aplicar conhecimento para conseguir continuar tendo vida, e uma vida que não seja comprometida, que tenha menos tristeza do que outras, que tenha mais alegria, que tenha menos percalços, que seja mais livre de problemas. Esse é o sentido de sabedoria: evitar se colocar em situações complicadas, constrangedoras, ruins. Mas ele fala: olha, se dedicar a saber, porque ele fala: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura. Então eu vou tanto para o que é louco quanto o que é sábio, vou de ponta a ponta, quero entender o que diferencia tudo isso. E enfado, cansaço. Não bastando, versos 1 e 2 do capítulo 2: disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria, goza pois a felicidade. Mas também isto era vaidade, neblina. Do riso disse: é loucura. E da alegria, de que serve? Em outro momento ele vai falar que o momento de luto, ele é muito melhor do que o momento de festa, porque o de festa as pessoas agem de forma impulsiva e simplesmente fazem o que está nos seus instintos. No momento de luto as pessoas pensam, refletem sobre o sentido da vida, sobre para onde elas estão caminhando, para onde elas estão conduzindo a sua vida. Portanto, há mais sabedoria no momento de luto do que no momento de festa. E aí ele faz uma provocação interessante aqui, porque ele fala: olha, diante da constatação de que tem um monte de coisa que não vale nada, então eu vou agora ser feliz. Não é isso que a sociedade moderna quer? As pessoas querem ser felizes, e existe uma busca incessante pela felicidade. E ele fala: olha, também me coloquei a essa disposição, mas é neblina. Vaidade aqui, como palavra no original, neblina, aquela coisa que passa rápido. E ele fala então, se você não entendeu, ele provoca: do riso, do dar risada, do expressar alegria, ele fala: isso é loucura. E da alegria, do sentir-se feliz, então, para que serve isso? De que adianta você ser feliz?
Isso resolve seus problemas? Isso bota comida na mesa? É mais ou menos o que ele está colocando. Isso trata os problemas do casamento? Você colocar um sorriso no rosto e ser feliz? Essa é a provocação que Salomão está fazendo. Mas não para, porque daí vem o 17 do próprio capítulo 2, onde ele diz: pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Por que nós trabalhamos? Porque o Senhor criou o trabalho para que nós pudéssemos ganhar o pão, mas o pão que penosamente granjeastes. Ou seja, dor e sofrimento. E ele reconhece que todo o trabalho e empenho dele de uma vida é vaidade, não serviu para nada. Qual o sentido de trabalhar então? Trabalho. E em outros momentos ele vai falar até sobre o fruto desse trabalho de acúmulo, para passar para outras gerações que sequer trabalharam por ele e vão se beneficiar desse fruto. A tal da herança. Então existem pessoas que vão receber o fruto do meu trabalho, vão gozar dessa vida. Então para que eu vou estar trabalhando? Mais do que isso, ele fala: olha, tem gente até que não tem família, não tem esposa, não tem marido, não tem filho, e continua trabalhando, acumulando um monte de recursos. E para que ela vai deixar isso? É mais louco ainda. Qual o sentido do trabalho? No capítulo 3, do verso 1, ele vai para uma reflexão mais filosófica. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Trecho conhecido de Eclesiastes. Tempo de aproximar, de afastar, de colher, de plantar. E ele fala que há propósito em tudo que está debaixo do céu e que tudo tem o seu tempo correto. Deus estabeleceu tudo. Portanto, do ponto de vista filosófico, se Deus estabeleceu tudo, por que nós estamos aqui então, sofrendo, tentando compreender a dinâmica da vida? Deixa a vida me levar, uma vez que está tudo determinado. As coisas vão acontecer no fluxo natural da vida. Para que me empenhar então? Verso 11 do capítulo 3, nós temos que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E isso então não é algo bom necessariamente do ponto que ele coloca, porque note, nós temos a eternidade no nosso coração como seres humanos. Nós temos um desejo por viver, mas a nossa vida é finita. E mais do que isso, esse desejo pela eternidade nos leva a desejar grandes coisas, a construir, a fazer grandes coisas, mas nunca alcançaremos o que Deus faz. Nunca seremos Deus. Nunca criaremos como Deus cria. Nunca atingiremos o ápice, o exemplo maior, que é Deus. Porque apesar desse desejo da eternidade, não podemos descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Porque em outro trecho ele vai falar: olha, por mais que a gente estude, as coisas se perdem no tempo. Quem é capaz de falar todo o conhecimento acumulado no século passado? Quem é capaz de dizer como que de fato as pessoas viviam há 500 anos atrás e qual era o conhecimento e o que era conversado nas rodas de conversa, nas famílias, como que elas de fato agiam? Temos muito estudo, especulação, olhar histórico, mas de fato o que aconteceu e como as coisas aconteciam e eram feitas, muito se perdeu, muito se mudou e transformou. E ele ainda provoca, de tudo que nós fazemos hoje, quando chegarmos lá na frente, outros olharem lá na frente, eles sequer vão ter ciência do que nós fizemos.
Então para quê? Capítulo 4, do verso 2 ao verso 3, diz o seguinte: pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. A constatação da maldade do coração do homem é: feliz é aquele que nem sequer nasceu ainda, porque ele não tem condição de ver o que o homem pode fazer de mal. Ele é feliz diante da maldade, da dureza do coração do homem, de uma sociedade que se corrompe cada vez mais. Que sentido tem a vida? Então olha que a vida é colocada em xeque por ele. A própria vida perde sentido. É vaidade, neblina. Parece pouco? Não, né? Tem muito, mas ainda tem mais. Capítulo 5, do versos 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Ele ataca a religiosidade agora do coração. Diante de tudo isso, então, o que me sobra é me agarrar em Deus. E aí eu faço voto diante de Deus, eu prometo diante de Deus, eu me relaciono com as coisas de Deus. E ele fala: tá, só pensa uma coisa, que tudo que você está fazendo, prometendo, você tem que cumprir, porque olha para quem você está se comprometendo. Deus não fez você fazer voto nenhum, mas uma vez que você faz, o que acontece quando você não cumpre com a sua palavra? E se você olhar ao longo de todo o capítulo 5, ele vai refletir exatamente sobre essa forma do ser humano ter facilidade de se envolver, de prometer e de falar que vai, mas não vai. Porque em algum momento as circunstâncias mudam, ele esquece, e aí, sei lá que eu prometi. Ah, mas não precisa ser agora. Quantas vezes nós renovamos os nossos votos diante de Deus e eles não chegaram nem depois do culto, nem na esquina, nem quando a gente chegou em casa. Semana após semana, mês após mês, ano após ano. Quantas vezes os nossos votos foram colocados diante de Deus com um coração sincero, movidos pela palavra, mas eles se perderam com o vento. Ainda no capítulo 5, verso 12: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Agora olha só, de fato, trabalhar, chega uma hora que a gente está exausto e vou descansar, vou dormir. Então a gente dorme bem. Aí você fala, diante de tudo isso sobrou a riqueza. Não, riqueza é só dor de cabeça. Você tem riqueza, o que você tem que fazer com ela? Administrar, cuidar, proteger, para que o outro não pegue a sua riqueza. E converse com qualquer pessoa rica, que ela vai falar o quanto que ela se desgasta para manter a riqueza. No caso do Brasil, só um dado importante aqui, né? 50% da população é pobre. Todos aqueles que ganham mais do que R$5.000 por mês já são a classe B. Aqueles que ganham mais de R$10.000 por mês já estão na classe A, ou seja, são ricos, fazem parte de 1% da população brasileira. E isso vamos ter então os super ricos, os milionários, bilionários, que é 0,1% da população. Diante de tantos miseráveis, muitos são ricos.
E qual que é a preocupação então diante da riqueza? Se não acumular mais e mais. E ter que se desgastar para proteger aquilo que se acumula. O capítulo 6, no verso 12, diz o seguinte: pois quem sabe o que é bom para o homem, durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Se ele falou da vida, ele agora provoca a existência. Existir. Para quê? Qual é o sentido de existir? Quem sabe o que é bom? Aquilo que faz sentido para a vida. O homem, ele se dedica a isso, mas é vaidade. Ele se desgasta porque isso é como a sombra que hoje se vê, o sol vira e ela se vai. A nossa existência, ela é passageira. E perceba que, em certa medida, nós tentamos eternizar isso, fazer coisas para que as gerações se lembrem de nós, mas passamos. Por fim, capítulo 11, verso 8, ele vai dizer: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Portanto, por mais que ele viva muito, e em todos esses dias sejam dias de gozo, de alegria, de felicidade, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Ninguém vai ter uma vida só de alegria. Pode dedicar a vida, a existência a isso, mas não será assim, porque não depende de você. Tudo está determinado, foi escrito. Pouco importa como você vai agir, tudo está pronto já. E por mais que você só se lembre dos momentos bons da vida, tivemos momentos de tristeza. E aí você fala: nossa, o Paulo falou que a gente ia refletir sobre a vida, achei que ia ser bom, mas está difícil continuar com uma expectativa boa. De fato, se eu encerro o sermão aqui, todo mundo vai sair daqui falando: para que eu vim à igreja hoje? Mas eu o convido a permanecer mais um pouco, não só me ouvindo, mas a ler Eclesiastes e conseguir chegar ao capítulo 12 e as palavras finais do pregador. Porque diante de toda essa reflexão, ele vai agora nos apresentar no capítulo 12, verso 13 e 14, a essência de tudo que ele falou. É lógico que de modo proposital eu falei essa perspectiva negativa. Contudo, Salomão, ele não vai apresentar um horizonte positivo, uma perspectiva positiva, logo ele falando assim: existe isso aqui, é vaidade, mas tem coisa boa. Não, ele vai dando algumas pinceladas, e somente no final, capítulo 11, mais específico no 12, é que ele vai de fato falar: olha, agora eu vou falar a minha conclusão sobre toda a reflexão que eu fiz da vida. De forma sábia, de forma enérgica, com tudo que eu me desgastei para entender, eu digo o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Quando nós olhamos para a perspectiva de Salomão, ele vai falar: olha, eu me desgastei, eu deixei a minha vida ser levada para tudo que existe. Você quer falar de riqueza? Eu fui o homem mais rico do planeta em qualquer tempo da história. Você quer falar então de mulheres, de vida, de prazeres? Eu tive mulheres e concubinas a conta de 300 e 700, então 1000. Eu tive tudo que os meus olhos puderam alcançar. Sou tido como o homem mais sábio. E a suma de tudo isso, de todo desgaste, de toda uma vida, sabe o que é?
tema Deus. E aí agora nós voltamos. Rebobinamos a fita, dependendo da época que a gente nasceu, né? Voltamos no botãozinho, né? E aí nós olhamos agora aprender. Por que nós vamos aprender? Porque por meio da reflexão, da compreensão, nós abençoamos as vidas das pessoas. O fruto do nosso aprendizado é para que nós não façamos coisas erradas, e mais do que isso, que geração após geração, pessoas possam viver de forma diferente, melhor. Isso se dá por meio do aprendizado. A grandeza da vida se dá não apenas nos atos, mas o quanto nós reconhecemos a bondade de Deus. O prazer da vida não está nas coisas fúteis, ou até mesmo que vão com o pó, mas é na convicção que nós temos de uma vida eterna, sem pecado, que por mais que nós passemos por problemas aqui, a convicção é de que a eternidade não será assim. Tudo aquilo que nós vivemos de dor e sofrimento cessará, e haverá de fato prazer eterno, gozo eterno diante de Deus. O trabalho, não vai ter trabalho lá, vai ser qualquer coisa diferente do que a gente tem, porque o que nós entendemos de trabalho é desgaste, dor. No céu não vai ter trabalho, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Alguma coisa nós vamos fazer? Alguma coisa. O que? Só Deus sabe. Mas o próprio Salomão, inspirado por Deus, fala: lá no céu a gente não vai ficar nessa relação de trabalho. É outra pegada, é outra perspectiva, é outra ação. A reflexão filosófica, as perguntas da existência da alma, do porquê que são como são, estaremos com a fonte da sabedoria. Se é que as mesmas perguntas que nós temos hoje serão lá do céu, porque muito do que a gente quer saber está ligado à nossa vida terrena. E quando estiver no céu com Deus eternamente, será que você gostaria de fazer a pergunta que você hoje pensa em fazer para Deus? Ou você vai falar: para que eu queria perguntar isso? Não faz sentido. Não faz sentido algum, porque vamos estar com a fonte de toda a ciência, de toda a vida. A eternidade será desfrutada. Ela não será mais um sofrimento no coração, ela será vivida. Ela não vai ser mais um horizonte de eu preciso prolongar a minha vida, eu preciso agora da ciência para fazer a minha existência permanecer aqui. Eu preciso agora tirar a minha existência do meu cérebro, colocar numa máquina para transplantar em outro corpo. Não, eu não preciso de nada disso mais, porque eu vivo de fato eternamente. Eu tenho vida, e vida em abundância por meio de Cristo Jesus. Não existe mais sombra de religiosidade, de rituais que nos aproximam de Deus ou que nos fazem compreender um pouco do que é Deus, porque estaremos face a face diante de Deus. A nossa relação agora será de proximidade, de intimidade profunda, real. Não há nada mais nos separando de Deus. A riqueza, os valores deste mundo serão pó, porque a Nova Jerusalém não vai ter paralelepípedo, não vai ter asfalto, piche, vai ter ouro para a gente pisar. E se ouro brilha, o sol brilha, Deus vai brilhar mais ainda. Não haverá necessidade alguma de bens materiais, por quê? Porque toda carência é suprida e será suprida por Deus, seja qual for essa carência, se é que ela existirá. Nossa existência estará guardada em Deus, e a nossa sabedoria não é mais uma sabedoria de ouvir falar, que nos causa desgaste, mas é a fonte, o conhecimento de Deus, diretamente de Deus. E é por isso que ele fala no verso 14:
Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Veja, tema a Deus. Ao temer a Deus, você vai entender, compreender o real sentido da sua vida. Temer ao Senhor vai fazer com que você, ser humano, compreenda o que é bom, agradável e perfeito. Porque essa é a vontade de Deus. E à medida que nós tememos a Deus, nós nos colocamos à disposição dEle, para que Ele faça. Eu não me desgasto, eu dependo. Eu faço não para mim, nem para o outro, mas eu faço para Deus, porque Ele sabe quais são as minhas necessidades. Mais do que me dar aquilo que eu necessito e preciso, Ele dá até além. Algo que eu nem imaginava que eu precisaria, e na hora que eu recebo eu sei que é dádiva de Deus. Se nós caminharmos ao longo do capítulo 1 ao 11 e pararmos por aí, não existirá esperança alguma para a humanidade. Mas se nós chegarmos ao capítulo 12 e chegarmos até o fim da palavra de Salomão, nós vamos entender que a disposição do coração em olhar para Deus, se submeter a Deus, resolve todos os problemas. Tomai o meu fardo, disse Jesus. Que é pesado? Não, que é leve. E não é só uma questão de tomar o fardo de Jesus que é leve, mas é de deixar o nosso fardo pesado para Ele. Aprendei de mim, que sou manso. Perceba que Jesus faz o convite para que nós deixemos a nossa vida, para que Ele possa viver por nós. E isso nos afastará de toda vaidade, de toda neblina, porque estaremos vivendo a eternidade de Deus aqui na terra. Vamos orar? Pai bendito, obrigado pelo confronto da Tua palavra sobre as circunstâncias temporais da vida, sobre tudo aquilo que nós, de forma equivocada, depositamos energia, fôlego, dedicamos a nossa vida e nos esquecemos, ó Pai, do principal, que é o Senhor. Que o Senhor está na condução das nossas vidas, que todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor, que toda dor, sofrimento está diante do Senhor, que tudo que nós viermos a falar o Senhor já conhece antes que chegue a palavra em nossa boca. Senhor, nos ensina a temer ao Senhor, a saber que Tu és Deus soberano, poderoso, Deus de graça, glória, Deus de louvor, Deus sobre tudo e sobre todos, que tem poder, ó Pai, que nós possamos aprender a viver para o Senhor, a depender de Ti, ó Pai, e a olhar com os Teus olhos para a vida, ó Pai, reconhecendo a mão poderosa do Senhor nos conduzindo, Teu Santo Espírito nos consolando, entendendo, ó Pai, a obra salvífica de Cristo Jesus em nossas vidas, nos livrando do pecado e da morte. Que possamos olhar, ó Pai, com os Teus olhos para a vida, e que possamos viver conforme a vontade do Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos direcione a temê-lo, porque quando nós focarmos em temer ao Senhor, qualquer coisa de fato se tornará qualquer coisa, e tudo que vier será transformado por meio da ação de Deus. Que Deus nos abençoe. Nós estamos então encerrando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus.